Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy. Meu nome é Daniel Lopes e eu sou professor criador de conteúdos na stack de front-end. E o objetivo desse vídeo é trazer para você as principais extensões do VS Code que eu utilizo no meu dia a dia para aumentar a minha produtividade enquanto programador front-end. Eu espero que você esteja empolgado para descobrir essas extensões e a gente vai lá para a tela do computador agora, depois da vinheta. Eu tô com uma aplicaçãozinha em React.js aqui e a aplicação pouco importa. O que eu quero mostrar para você é como eu configuro a minha aplicação, o meu Visual Studio Code durante o dia de trabalho. Tem extensões aqui que você vai poder modificar ao seu gosto, por exemplo, temas, né? Mas outras extensões são interessantes. E tem extensões que também servem para programação no back-end. Então vamos lá acompanhar como que eu começo fazendo essa configuração. A primeira coisa que eu gosto de fazer é instalar o meu tema. Então eu coloco aqui o tema Drácula, que é o que eu gosto bastante, e eu pego geralmente esse cara chamado Drácula Oficial. Eu faço a instalação dele e ele já me libera aqui para utilizar esse tema. E aí já fica com a coloração que eu gosto. A segunda extensão que eu gosto de instalar é uma chamada Material Icon, e ela me ajuda bastante durante a visualização das pastas. Antes de nós instalarmos ela aqui, eu quero te mostrar como que estão os nossos arquivos. Tem alguns ícones bonitinhos aqui, mas quando eu fizer a instalação desse meu Material Icon Theme, instalar, ele vai aparecer aqui para mim, Material Icon Theme. Olha só, os ícones ficam muito mais organizados e muito mais bonitinhos. Existem outras extensões que fazem essa configuração dos ícones, mas a que eu mais gosto é essa do meu Material Icon Theme. O que mais que eu faço aqui? Nós estamos aqui com algumas pastinhas, né? Essas pastinhas estão ali, beleza. O que mais que eu posso utilizar de extensão para ajudar no meu dia a dia? Por exemplo, tem uma extensão que é muito legal, que olha só, nós temos aqui um background color e eu coloquei minha cor verde aqui e ele parece um pouquinho verdinho aqui no canto, né? Você tá vendo que ele tem um verdinho, mas é bem pequenininho. Existe uma extensão que chama-se Color Highlight. Olha que legal. Eu vou fazer a instalação dessa Color Highlight. Quando eu fizer a instalação, olha só o que acontece. As letras e números daquela minha fonte hexadecimal aparecem aqui. E isso aqui é bem legal, me ajuda bastante no dia a dia de trabalho. Tem uma outra extensão que eu gosto bastante de trabalhar, que é uma extensão aqui chamada Emoji. Tem várias delas, tá? Eu instalo essa daqui, install. Ele mostra aqui como que eu posso utilizar o emoji, tá? Então olha só, vem cá. Eu vou fechar, vou vir aqui no arquivo appjs, que é um arquivo do React, e aqui eu venho em View, Command Palette, escrevo emoji, insert emoji. E aqui tem diversos emojis para utilizar, né? Para a gente abrir o Command Palette, eu posso pressionar também o Ctrl Shift P. Se você pressionar o Ctrl Shift P, ele vai abrir esse View Command Palette. Aí você digita emoji. Você pode pesquisar também, por exemplo, smile. Quando eu colocar aqui smile, olha só, ele aparece para mim aqui um emojizinho de smile, né? Então isso aqui é bem legal, é uma extensão que ajuda a gente a colocar algumas partes no nosso código de front-end. Agora eu vou abrir aqui um arquivo SVG. Um arquivo SVG é um arquivo de imagem, né? Ele representa alguma imagem, ele renderiza alguma imagem. Só que quando o VS Code vem sem nenhuma configuração adicional, é assim que você vai visualizar o arquivo SVG. Tem todo o código dele ali. A gente pode instalar uma extensão chamada SVG Preview. Tem várias, obviamente. Eu gosto dessa daqui. E quando eu abrir um arquivo SVG, ele automaticamente mostra como esse arquivo vai ser renderizado na tela. Então eu tenho uma pré-visualização desse nosso arquivo. E tem muito mais extensão. Existe uma maneira da gente configurar o Visual Studio Code para ele indentar melhor o nosso código, né? Então, por exemplo, eu vou bagunçar todo o meu código do JSX aqui, por exemplo. Vamos bagunçar ele todinho. E vou salvar ele aqui, nada aconteceu. Eu posso vir aqui em View, Command Palette, digitar ali Open User Settings e digitar aqui Format on Save, colocando a possibilidade True. Quando eu colocar esse Format on Save True, eu vou salvar aqui, ele já indentou melhor a minha aplicação. Porém, tem um jeito melhor da gente fazer isso aqui. A gente pode instalar uma extensão chamada Prettier, que é de bonito, né? Prettier Code Formatter. Você instala essa extensão e aí você vai vir aqui no seu arquivo, clica aqui, ó, botão direito em qualquer lugar do seu arquivo e coloca Format Document with, ou seja, formatar documento com, e aqui você seleciona o próprio Prettier, que aí ele vai trazer uma formatação muito mais assertiva. E a mesma coisa você pode fazer com o nosso CSS, com todos os tipos de arquivos, inclusive os arquivos .json. Format with
Interpreter. Essa é uma extensão que vai ajudar a gente a formatar os nossos códigos para que ele fique bem indentado, com as aspas certas e tudo mais. Tem uma extensão essa que é mais para programadores que são React.js, que chama-se React Refactor. Eu vou abrir aqui um pouquinho e ela é bem legal essa extensão. VS Code React Refactor. Eu vou instalar essa extensão. Ela já está instaladinha para mim e vou ver se ela já está funcionando. Basicamente, eu vou vir aqui num app.js, por exemplo, que é um arquivo de React.js, de JSX, né? E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa parte aqui do meu código e clicar nessa lâmpadazinha e clicar aqui, ó, extrair JSX para um componente funcional ou para uma classe, né? Um componente de classe. Se você clicar em classe, ele vai pedir o nome desse componente, eu vou chamar ele de search. E aí ele vai pedir para eu configurar o default formatter aqui, isso, para ele já formatar. E ele extraiu aqui, ó, search, e fez toda a estruturinha para poder extrair isso para um componente. Eu vou cancelar isso, por quê? Porque basicamente aqui eu quero extrair ele para um componente funcional. Então eu posso vir aqui, clico na setinha, né, na lâmpadazinha, extract to functional component, eu vou chamar de search. Olha só, lá em cima ele gerou para mim o search. E agora fica muito fácil de eu criar aqui uma pastinha components, criar aqui uma pasta chamada search com um index.js, copiar todo esse código aqui de search, jogar ali e fazer aqui um export default search. Agora lá em app, eu simplesmente vou importar o meu search from .components/search e ele já está aqui, ó, sendo renderizado, inclusive passando os estados que eu preciso ter lá dentro, tá? Então olha que legal, ele recebe props com os estados de input e os estados de set input. Então essa é uma extensão bem legal também para a gente fazer refactor e gerar novos componentes com React.js. A próxima extensão que eu vou falar, ela serve tanto para back-end como para front-end, tá? Então eu vou colocar aqui um cara chamado GitLens. Opa, Git, não sei se é tudo junto, será? Deixa eu ver. Essa primeira aqui, pode ser. Vamos instalar ela. Podemos fechar. Quando vier um arquivo aqui, esse arquivo, por exemplo, ó, cada linha que eu clico, ele mostra para mim aqui, ó, quando que foi feito o commit e por quem foi feito. Se outra pessoa tivesse feito o commit, ele ia dizer quando que foi feito aquele commit. Por exemplo, esse arquivo aqui, eu vou fazer o commit dele, gitadd.git commit-m create a new component. Vou fechar aqui. Quando eu voltar lá em search, ele vai mostrar para mim, ó, o nome do commit e que fui eu mesmo que fiz há 5 segundos atrás. Se outra pessoa tivesse feito, apareceria o nome da pessoa aqui naquela linha, e você saberia exatamente quem mexeu naquela parte. Uma outra extensão muito legal para a gente utilizar é uma chamada Console Ninja, não é Ninja, é Ninja. Instalar ela aqui. Deixa eu fechar e abrir novamente o meu Visual Studio Code. Maravilha. E o que vai acontecer aqui? Esse meu componente chamado search, eu vou ficar com ele aberto por enquanto e vou colocar aqui um console.log no meu props, tá? E aqui eu vou executar npm start. Ele vai abrir aqui numa nova aba minha e se a gente olhar nessa nova aba, ele tá com alguns erros, né? Então tem alguns erros ali acontecendo. Se eu vier aqui no meu componente, olha só o que ele vai me trazer. Ele traz aqui, ó, handle add task is not defined. Por quê? Porque quando a gente utilizou aquela outra extensão para gerar esse componente, ela esqueceu dessa parte do código. E é comum acontecer. Então o que a gente faz aqui agora? Eu vou vir aqui no meu app.js e vou lá no meu search passar aqui o meu handle add task. Tendo feito isso, eu posso vir aqui agora, ó, props.handleAddTask. A aplicação já assumiu parte dos erros ali, né? E aqui ele também me mostra que ele tem um input ali dentro, né? Dentro desse props. Posso fechar aqui e abrir novamente, deixa eu ver se ele vai atualizar. Mas ele traz alguns detalhes importantes para a gente utilizar como visualização dos erros que estão acontecendo. Então essa é uma extensão bem legal também da gente utilizar, né? É óbvio que nem todas as extensões funcionam perfeitamente como a gente gostaria, mas a gente vai utilizando elas para facilitar o dia a dia de desenvolvimento. E para finalizar, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado teste.html e dentro desse teste HTML eu vou criar um HTML5 aqui com um H1 escrito Hello World. E eu quero executar esse projeto aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que abrir lá na minha pastinha e clicar nele 2 vezes e ele vai abrir no meu navegador. Se ele abrisse no navegador tava bom. Vamos abrir no meu navegador. Isso, ele abriu aqui no navegador. Vou trazer aqui na tela para vocês verem e vou colocar ele aqui lado a lado com o meu Visual Studio Code, tá? Agora eu vou colocar aqui mais um H1 escrito Hello World. Salvei, mas nada aconteceu ali. Agora se eu vier dar um F5,
ele vai mostrar para mim essas duas palavras. Agora, se eu instalar uma extensão chamada Live Server, instalando, posso fechar aqui. Vou fechar também aqui a minha página que estava executando. Agora eu vou clicar com o botão direito Open with Live Server. Ele abriu aqui num outro navegador, mas vamos pôr ele lado a lado aqui. E agora eu vou pôr mais um Hello World. Fiz alguns. Quando eu pressionar Ctrl S para salvar, automaticamente ele atualiza aquelas informações, né? Então se eu colocar aqui um P, um Loren de 1000, vier aqui em File Save, olha só, ele aparece também o texto que eu acabei de criar. Então, isso aqui é muito legal. É uma extensão também que ajuda a gente a criar um servidorzinho que fica ouvindo as alterações que nós fazemos e conforme essas alterações acontecem, ele também renderiza novamente no navegador. E aí, gostou desse conteúdo? Lembrou de alguma extensão aí que é importante para front-end e eu não citei? Deixa aqui nos comentários que é pra gente aprender juntos também. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e deixa novamente nos comentários alguma novidade que você saiba sobre extensões ou conteúdos que você gostaria de ver aqui. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.